A graça e a paz, meus queridos irmãos. Amém? Eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer mais uma parcela do povo de Deus na terra. Louvo a Deus pela vida do Ponte e agradeço também o pastor Daniel, que, confiando no Ponte, me permite estar aqui com os amados irmãos para meditarmos na palavra de Deus. Na verdade, fomos abençoados, sentimos a presença de Deus, vimos a seriedade do trabalho, não é? E, meus amados irmãos, o pastor Ponte estava falando sobre Peru, e faz mais ou menos uns 15 dias, não é? Chegamos de Pucallpa, na selva peruana. Estamos trabalhando ali com os Shipibos Conibos, uma das tribos peruanas. Existem como 190 e poucas tribos não alcançadas na selva peruana. E nós estamos ali trabalhando com o Shipibo Conibo, subindo o rio Ucayali, 4 horas de barco, um barquinho pequeno. O Ucayali deságua no Amazonas, não é? Em um barquinho pequeno, e passava aqueles barcos enormes, 4 horas. E eu orando, ó Senhor, não deixe esse barco virar, ser com a gente. E os Shipibos nos receberam muito bem, pegamos um amor muito grande por eles, não é? E quando o rio Ucayali sobe, então eles vão para a escola, posto médico, tudo por barco. E as casas, tipo aquelas casas tipo palafitas, né? Então eles já saem, já entram no barco. E quando o rio sobe, aí vem cobra, vem boa, vem de tudo. Então eles contando que abre as gavetas, aí ele está uma boa, uma jiboia enrolada, não é? E conhecemos um cacique, um homem corajoso, que matou um tigre, irmãos, e ele tem a cabeça do tigre como troféu, não é? E pegamos uma muito grande também com esse cacique, e é a obra de Deus, tanto aqui no Brasil, não é, como em outras partes. Eu tenho como lema ministerial Atos 1:8, que diz: tanto em como em. A obra é simultânea. A obra é aqui em João Pessoa, a obra é em São Paulo, a obra é em toda a América Latina, a obra é na África. Onde nós estivermos, nós devemos estar ajudando no cumprimento da grande comissão. É o que eu gostaria de estar falando nessa noite sobre a grande comissão. O que é a grande comissão? É o maior plano já dado pela maior pessoa que já viveu, com a maior promessa já dada aos homens. É o maior plano dado pela maior pessoa que já viveu, com a maior promessa já dada aos homens. Onde encontramos a grande comissão? Na palavra de Deus. E no livro de São Mateus, Evangelho segundo São Mateus, ela está nos 4 evangelhos e no livro de Atos. Mas vamos meditar aqui em São Mateus, capítulo 28, dos versículos 16 até o versículo 20. Eu procuro pautar minha vida, dedicar minha vida, o meu ministério à grande comissão. E aqui, o Senhor Jesus diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando o Senhor Jesus pronunciou essas palavras que nós acabamos de ler, 2 coisas fundamentais, 2 coisas que são cruciais, que são a razão pela qual nós nos reunimos como igreja, haviam sucedido. A primeira delas foi a crucificação. Ele morreu crucificado naquela cruz. E a segunda foi a sua ressurreição. Então, quando Jesus pronuncia essas palavras aqui,
é o que nós chamamos de ministério pós-mortem do Senhor Jesus. Atos capítulo 1, o versículo 3 diz que durante 40 dias Jesus esteve reunido com seus discípulos. O que é que ele fez? Comeu com eles, conversou com eles, tratou com a incredulidade de alguns, não é? E num desses 40 dias, ele chegou para os discípulos e disse assim: olha, eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Esse versículo me diz que nos céus não existe um ser, quer seja anjo, quer seja potestade, quer seja dominadores, não é? Que tenha mais poder que Jesus de Nazaré. Esse versículo aqui, essa passagem aqui que está no versículo 18, diz que aqui no nosso mundo não existe um homem, uma autoridade que tenha mais poder que Jesus de Nazaré. As autoridades que exercem o seu poder nesse nosso mundo exercem um poder delegado por Deus e por nós homens. Amém? E algumas ditaduras vão caindo, por exemplo, de Cuba, uma situação terrível que está em Cuba. Todos os dias Daniel Pontes fala comigo, hoje mesmo ele falou comigo que ele está desesperado, porque ele já não aguenta mais, o pastor nosso lá em Cuba, ver as suas filhas, a sua família com necessidade e eles não têm como supri-las. 20 e poucas horas sem luz. 20 e poucas horas sem luz. É incrível a situação de Cuba. Às vezes, quando se fala de Cuba, se fala de Varadeiro, de Havana, mas vá lá para Cuba profunda. É uma situação terrível, não é? Muito terrível. Então, Jesus é aquele que tem toda a autoridade. Toda a autoridade. Amém, igreja? Amém. Você concorda com isso, que Jesus é o maioral do universo? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Aí no versículo 19, ele diz, portanto, e isso nos remete ao versículo anterior. No versículo anterior ele está dizendo que ele tem todo o poder, toda a autoridade. Então a gente pode como que parafrasear esse versículo 19. O que é que ele está dizendo? Portanto, porque eu tenho todo o poder, porque eu tenho toda a autoridade, vão e façam discípulos. Olha, é a autoridade maior do universo que está mandando. Vão e façam discípulos. E diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo discípulos. O verbo principal dos originais é fazer discípulos. Ora, só que eu não posso fazer discípulo de um inconverso. Então, no primeiro momento, a ênfase recai em quê? No evangelismo. Temos que evangelizar. Temos que anunciar as boas novas do Evangelho. Razões para evangelizar. Primeiro, é um mandamento, não é opcional. Eu tenho que levar a palavra. Eu tenho que pregar o Evangelho. Segunda razão, ninguém chega a Jesus sozinho. Alguém pregou a palavra de Deus para você. Alguém trouxe o Evangelho para você. Terceira razão, porque temos que evangelizar. Porque o Espírito Santo é criado nos corações dos seres humanos uma fome sem precedente por Cristo Jesus. Há muita gente faminta, há muita gente sedenta do Evangelho de Deus. O meu ministério se caracteriza por, durante 10 anos eu fui pastor local, sempre com a ênfase em começar a igreja, em plantar a igreja. Depois de 10 anos, eu saí e comecei a treinar igrejas em evangelismo e discipulado. E levar equipes missionárias para o campo de missão. Pela graça de Deus, misericórdia do Senhor, trabalhei em toda a América Latina, pregando o Evangelho, fundando igreja. No Peru fundamos como 2 ou 3 igrejas. Também no Caribe, República Dominicana e Haiti. Em janeiro levamos uma equipe para irmos ao Haiti. Não conseguimos entrar no Haiti, porque aquilo agora virou terra de ninguém. São bandos armados que repartiram o país, sequestram pastor, padre, missionárias estupram, e as irmãs queriam ir para o Haiti, e eu senti de Deus que a fronteira estava fechada, e eu senti de Deus que não era o momento. Haiti é uma terra de ninguém. Nós começamos uma igreja, plantamos uma igreja lá. Se você me perguntar como, eu não sei.
mas Deus deu graça, a igreja está lá, está crescendo com 300 e poucas pessoas. Como construímos aquilo, não sei, foi Deus. Aliás, na minha vida tudo é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, tudo é Deus. E o Haiti, eles ali, irmãos, eles comem o famoso caçaba, não sei se você já ouviu falar. Caçaba é a bolacha de terra. Pega a terra, bota um pouquinho de óleo, aquela coisa, e come. É 2, 3 dias sem ter o que comer, ou mais. É uma situação terrível a do Haiti. Haiti tem o problema do voodoo, magia negra, terrível, 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 terrível. A bruxaria é pesada. Mas onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. E Deus nos deu a graça de agora não conseguimos entrar, mas trabalhamos na fronteira dominicana. Dajabón é dominicana e depois vem a cidade haitiana. E, irmãos, corta o coração porque eles querem ir para a Dominicana. Eu não sei o que passa ali, que maldição é aquela, porque Dominicana é um paraíso. E tu passa a fronteira, é a mesma ilha, a ilha de Espanhola, é a mesma ilha. Só que teve o problema do francês que colonizou o lado haitiano e o espanhol o lado dominicano. Mas o Haiti, para você ter uma ideia, às vezes a previsão meteorológica fala porque a terra é uma região de muitos tufões, né? Vem um tufão, vem a tempestade, e assola a ilha, os dominicanos oram, o tufão desvia, não atinge dominicano e vai bater lá no Haiti. É complicado. Né? E que passa? Então, eles vão para Dajabón, os haitianos. Aí, todos os dias, de madrugada, o caminhão da imigração chega e pega as famílias, né, bota no caminhão e manda para o lado de lá. E aí eles voltam novamente. E eles odeiam, o dominicano odeia o haitiano. Será que tem algum dominicano aqui? Eu vou dizer a verdade. O dominicano odeia o haitiano. E por que eu padeço ali? Porque eu pareço haitiano. O negro retinto, como haitiano. Então, meu irmão, só a graça de Deus, viu? Só a graça de Deus. Tipo assim, quando a gente está regressando para Santiago dos Cavalheiros, para depois chegar a Santo Domingo, tem os trancões da polícia. Eles entram, todos os morenos, documentos na mão. Não é, Lém? Ela, não é? Assim. E a mim me confunde com o haitiano, aí quando eu mostro o passaporte brasileiro, aí o polícia fica olhando para ver se aquilo não está sendo falsificado ou não. É uma luta, mas é por amor a Jesus, não é? Então, o que é que eles fazem? Eles pegam as crianças haitianas que ficam do lado dominicano, não podem estudar, não têm acesso à escola, não têm acesso a nada, e eles mantêm aquelas crianças para trabalhar nas chácaras como escravos. É de cortar o coração esse mundo, não é? Mas tem gente faminta lá em janeiro, nós ganhamos muitas vidas para o Senhor Jesus ali naquele lugar. Mas vamos falar de fome que o Espírito Santo produz. Eu estava aqui e estava meditando, são tantas situações que Deus tem nos permitido viver na área do evangelismo, de encontrar gente faminta, gente sedenta do evangelho. Faz mais ou menos uns 10, 15 anos, nós estávamos trabalhando na região da Tríplice Fronteira, né? Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguaçu. A questão da guerra espiritual, né, de principado, potestade, em Foz do Iguaçu é o assassinato, é a morte. Quando tu vai lá para a Ciudad del Este, é o jogo, aliás, é o engano, é a falcatrua, Paraguai, por aí vai. Quando tu vai para Puerto Iguaçu, que é a Argentina, é jogo. E nós estamos trabalhando em Puerto Iguaçu. Na época que nós estamos trabalhando lá, a Argentina estava dolarizada, a economia estava dolarizada. E da noite para amanhã, o governo editou um decreto e já não era mais dólar, era peso. Mas as dívidas permaneceram em dólar. Então, irmãos, o que é que os argentinos fizeram? Saíam de Buenos Aires e iam para a fronteira.
mil e poucos quilômetros. E lá eles começaram a derrubar árvores e fazer pequenos barracos. Nós passamos um frio terrível ali, irmãos. E eu, como não gosto de frio, eu sou de São Paulo, mas na época do inverno, quando eu estou em missão, eu procuro vir para o Nordeste, procuro vir para a região quente, que eu sou inimigo público número 1 do frio. Até porque Deus não criou o negro para o frio, né? A gente tem bastante melanina, que é para o calor, né? O cabelo é assim, enroladinho, que é para os raios solares. Deus é lindo, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Eu trabalhei muito no Nordeste com filtro de barro, fugindo do frio, um frio de barro no sertão nordestino. Eu amo o Nordeste. Plantamos uma igreja na Bahia. Mas um frio terrível. A água nós tínhamos que pegar de uma vizinha, botamos como posso dizer assim, uma lata de água com de 15 litros numa árvore e pegávamos a água da vizinha para poder tomar banho, para poder fazer as necessidades. Uma luta. E ali nós estamos evangelizando, levando a palavra de Deus. E o povo sedento, o povo aberto, os argentinos se convertendo. Uma coisa linda. Louvado seja o nome de Jesus. A primeira pessoa que nós evangelizamos, entramos numa casa e a senhora cega e uma menina que tinha problema de não podia caminhar, sabe? E ela disse, olha, eu até acredito em Jesus, mas tem essa criatura aqui que não caminha, a mãe abandonou essa vida, eu estou aqui. Aí entra aquela fase do evangelismo, que é o evangelismo holístico, né? Você tem que atender o homem em todas as suas necessidades. Dar o pão e dar a palavra também, né? Aí deixamos ali, compramos uma bolsa de pão e foi a primeira casa que eu entrei. E deixamos a bolsa de pão ali. Eu fiz uma oração rápida. Falei, oh, Jesus, cura essa menina e tal. E saí. Falei, vou sair logo daqui porque a coisa, né? E, irmãos, e depois, passaram-se mais ou menos 2, 3 dias, qual foi a notícia? Que a menina começou a se levantar e a caminhar. Um Deus lindo, Deus tremendo, maravilhoso. Deus fez tantos sinais ali, irmãos. Um outro sinal que Deus fez na Argentina naquela época foi uma menina que chamava-se Maribel. Maribel tinha um problema que ela não podia comer pão, que o rostinho dela inchava, ficava bastante inchado. E nós chegamos ali e pregamos o evangelho, a mamãe aceitou a Jesus, não é? Ministramos na vida de Maribel, e aí eu já estava mais confiante, eu já estava mais crendo que Deus, né? Aí eu já orei com mais fé ali, e passaram-se os dias e nada. Depois, um belo dia, irmãos, nós estamos chegando ali, aí vem o seu irmãozinho correndo, e, pastor, Maribel é caminhando, Maribel está caminhando. Deus é tremendo. Mas o testemunho maior que eu quero contar aí, eu estava evangelizando, não é? Continuei evangelizando, e em algumas culturas latinas, por exemplo, em Bolívia, assim, você não pode tirar foto, que o indígena pensa que se você vai tirar foto, a alma dele vai sair. Então ele quer cobrar, e outros mais espertão quer cobrar. Ó, vai tirar foto, então paga. Tem de tudo, irmão. Então, o que acontece? Eu estava lá tirando foto, tá, e veio um argentino. Pensa no argentino típico. Ele disse, ô, irmão, o meu cunhado quer falar contigo. Falei, ai, meu Deus, eu estou tirando foto, agora que vai ser o problema. De repente, é que nem na Bolívia, não pode tirar foto, aquela coisa toda. E eu fui lá. Eu fui lá falar com ele, ele disse, sabe o quê? Ontem eu me meti nessa mata aí para tirar a minha vida. Eu preparei uma forca, aí me mostrou a forca, para tirar a minha vida. E uma voz disse assim, abra com ele morocho. Morocho é o negro. Abra com esse morocho, com esse negro, que ele tem palavra para você. E ele não falou nada. Depois, passaram-se mais 2 dias, ele vai para tentar tirar a vida, e outra vez a voz diz, abra com ele morocho. E ele disse, então eu mandei chamar o Senhor. E eu preguei o evangelho. E ele, antes de pregar o evangelho, ele falou, olha, eu vim de Buenos Aires, eu vi os móveis eram móveis de boa qualidade. A minha esposa trabalha no cassino à noite, né, e eu não tenho ocupação. Nenhum homem gosta disso, não é? E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu ia começar a fazer a oração, não é? A esposa vem. A esposa vem, e aí ela já estava um pouquinho grávida.
E aí ela também quis se reconciliar com Jesus, que ela estava afastada dos caminhos de Deus. Aí, irmão, foi um momento, uma cena maravilhosa. Ela dobra o joelho, eu dobro o joelho, Marlene dobra o joelho. Aí tinha 3 nações ali. Aí não tinha problema de futebol. Brasil, Argentina e Peru. Foi um momento lindo. Dobramos os joelhos, eles oraram com lágrimas nos olhos, aceitaram Jesus. E o evangelismo tem que ser acompanhado de quê? Do discipulado. O evangelismo sem discipulado está inconcluso. Aí então eu disse, olha, amanhã, às 10 horas, eu venho aqui para o primeiro encontro. Tá? Tudo bem, pastor? E aí eu marquei 10 horas, feliz, contente, né? Porque você evangeliza e quer dar sequência. Evangelismo sem discipulado é inconcluso. Até porque a ordem principal é fazer discípulo. Aí eu peguei, 10 horas eu estou lá e nada. 10h30, nada. 11, eu falei, Senhor, será que foi? Parece que ele foi tão sincero. O que está passando? Aí passasse mais uns 10, 15 minutos, chega ele, acorda ele. Pastor, me perdoa, nós marcamos às 10, não foi? Eu disse sim. Sabe, pastor, eu não dormia. Eu não conseguia dormir. Aleluia. Depois que eu fiz a oração, aceitei Jesus, eu deitei, era mais ou menos umas 9 horas, estou acordando agora. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome. É fome. E eu poderia passar toda a noite aqui falando de exemplos de pessoas famintas, de gente que está faminta, e aqui não é diferente também. Tem gente faminta. Se nós parássemos esse culto aqui agora e saíssemos aí fora e começássemos a falar de Jesus, íamos encontrar pessoas famintas, pessoas necessitadas, pessoas carentes do amor de Deus. E ouvir uma palavra de ânimo, de fortaleza. Louvado seja o nome de Jesus. Estávamos em Peru, em Arequipa, e Arequipa, povo duro, era porta no nosso rosto, portada para cá, portada. Bom dia, vim falando de Jesus, tome-lhe portada. Bom dia, portada. E Denise, uma baiana, ela falou, Jesus, estou cansada de tanta porta no meu rosto. Vai ser mais uma. Bom dia, buenos dias, eu vim cá. Ah, de Cristo, passe. Uma mãe estava desesperada porque tinha um filho que naquele momento estava de todas as formas tentando tirar a sua vida. Denise chega, prega o evangelho, resgata essa alma sedenta para Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu trabalhava com o filme Jesus e estou chegando em São Paulo, cansado, querendo ir para casa. Aí vem um homossexual. Esse homossexual me mira e eu olho para ele assim e digo, está repreendido em nome de Jesus. A primeira reação, né? Ele diz, o senhor é crente? Eu digo, sim, sou. Olha, eu ia me matando ali agora. E eu vi o Senhor e algo me disse para conversar com o Senhor. E eu pedi perdão a Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. E aí eu orei com ele ali. Ele aceitou Jesus. Posso confessar uma coisa para vocês? Eu estou num momento na minha vida, hoje mesmo eu estava orando, porque devido ao dia a dia, às pressões de ministério, às vezes não vemos resultados, e parece que uma frieza quer tomar conta do nosso coração. E eu disse a Deus, Deus, tem misericórdia, que eu estou enfermo, espiritualmente falando. Senhor, e aquela sensibilidade que eu tinha para com as almas? Senhor, já não tenho aquela preocupação com o destino eterno das pessoas. Não me preocupa. Isso está ruim. Está ruim, irmãos. Já não me preocupo com o mandamento. O mandamento diz, eu tenho toda a autoridade, eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Vão. Onde está o temor, Senhor, da tua palavra no meu coração? Eu disse, Deus, muda a minha vida. Muda a minha vida. Até porque a Bíblia diz lá em Ezequiel, filho do homem, eu te coloquei como atalaia. Se você ouvir e não avisar, ele vai morrer, eu vou cobrar de você. Que Deus tenha misericórdia de mim.
que essa noite seja uma noite. Toda noite que eu venho para pregar sobre isso, é uma oportunidade de eu me renova, Senhor. Me renova. Me renova em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não quero ser hipócrita, pregar para a igreja e eu. Não, meu irmão. Até porque um dia nós vamos chegar dentro do trono de Deus e vamos prestar conta daquilo que nós fizemos aqui, não é? E, irmãos, a gente tem vários projetos missionários. Não é? Projeto de Cuba, projeto no Haiti, e temos um projeto em Angola. Isso aqui é uma roupa típica de Angola. Eu pareço angolano, não é? Louvado seja o nome de Jesus. Eu chego em Angola, né? Negões, né? Lá em Angola. Eu chego em Angola e os polícias, eles olham bem para mim assim, olha, angolano por aqui. Eu digo, eu sou brasileiro. Eles não comem muito, não. Fica me olhando. A cabeça deles, eu sou angolano. Lá tem o Soba. O que é o Soba? O Soba é o chefe tribal. Ainda existe isso em Angola, o chefe tribal. Cada tribo, cada localidade tem um Soba. Várias mulheres, contato com os demônios. E tem um Soba lá, que eles são inteligentíssimos, né? Sabia que em Angola tem o rei de Angola? Tem o rei. Não é? Então, o que acontece? Esse Soba soube que eu era brasileiro. E ele, então, falou com o nosso pastor Laurindo. Ô, fulano de tal, não aquele português tipo sotaque de Portugal, né? Ô, fulano de tal, ele é brasileiro? É brasileiro? Não, ele é nosso. O Soba. E eles pensam que eu sou Bakongo. Bakongo é uma tribo do norte de Angola, já quase com a divisa com o Congo, né? Mas é bom que o brasileiro não tem rosto, né? Pode ser negão como eu, pode ser branco, pode ser... Você falar, o brasileiro não tem rosto. Não é verdade? Então Deus tem um propósito com o Brasil. Não é? Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, ali em Angola, é uma outra coisa, ainda tem um pouquinho de tempo, né? Angola, como funciona a coisa em Angola? Angola são tribos. Então, você tem lá a tribo do Janeca, então fala o crioulo Janeca. Né? Tem a tribo do Zumbundo, então o crioulo é um umbundo. Né? E tem os Bakongos, então, e cada tribo tinha o seu rei. E eles brigavam entre eles. E escravizavam. Então, a tribo que era escravizada vendia para o português na costa. O português não se mexia lá dentro. Né? Então, esse que vos fala aqui é produto, os meus ancestrais foram escravizados por uma outra tribo. E então, em Benguela, o que passa em Benguela? Em Benguela tem um arco, e quando o escravo passava por esse arco, já não voltava mais. É uma história triste. E os negros que chegaram aqui eram gente como se diz, com muita saúde, porque os que não tinham saúde morriam. E aí iam morrendo, e quando o barco saía, os peixes iam atrás, iam morrendo, e conforme morria, jogava o cadáver. Então, os que chegaram, permaneceram, porque tinham força mesmo. Né? E então, irmãos, em Benguela, nós temos uma igreja lá. E esta igreja, irmãos, eu participei dessa igreja junto com o missionário Dr. Danilo, um homem de Deus, e evangelizando. E nós começamos a evangelizar e o povo abrindo o coração. E Angola é coisa séria, viu? Angola tem uma guerra espiritual, pastor, terrível, terrível, terrível. Tipo, você tá dormindo assim, de repente passa uma carruagem de trem debaixo da sua cama, mas não tem nada. Eu passei uma luta ali terrível, terrível. E começamos a ganhar pessoas em Angola, em Benguela, e não tínhamos onde nos reunir. Trabalho missionário mesmo. Aí o dono de um bordel, posso dizer bordel, né? O dono de um bordel, cabaré. Pronto, o dono de um cabaré, se converteu, irmãos. Se converteu. O Danilo é doido, o missionário é tudo doido, né? Aí o Danilo falou assim, não temos onde, ele é cabo-verdiano, não temos onde nos reunir. Aí o dono do cabaré, tem aí o... Ai, irmão.
E esse doido, esse Danilo, a gente dormia lá no cabaré, irmão. Que doideira, irmão. Mas o bom disso, irmão, é que quando nós íamos começar o culto, ele cedeu lá um espaço, aí o pessoal que estava lá na zoeira parava tudo, irmão. Os crentes vão rezar, para tudo aí. Parava a cachaçada, parava tudo. Coisa de Deus, irmão, coisa de Deus. E a gente cultuava, louvava a Deus, e temos uma igreja lá que é a menina dos meus olhos, Benguela. Começou ali, começou ali com o povo no meio da bagunça. Depois, quando eu voltei a próxima vez, pastor, venha. Eu falei, Marlene vai também, né? Minha esposa. Quando eu vou, ela vai também. Nessa ela não foi. Só que tem uma coisa, eu não vou para aquele lugar, nem vou levar minha esposa para lá. Aí, não, pastor, a gente vai arrumar outro lugar, aquela coisa toda. E começou ali. Tá? Então, gente sedenta. Então, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Igreja do Nazareno de Benguela começou naquele lugar. Então, eu apoio esta igreja, sabe? Algumas igrejas ofertam e a gente, então, temos lá um centro de acolhimento e a gente fornece alimentação, não é? E o povo sedento, muito necessitado. E agora, em agosto, nós vamos levar uma equipe missionária para lá, para trabalhar em Benguela. E a gente está precisando de treinadores, treinar pastores, viu, pastor Ponte? A parte teológica, porque, sabe, irmãos, tem pastor lá que não sabe ler. Sabe que é o grande problema do evangelho em Angola? Não sei como está em Moçambique, mas em Angola, o povo aceita Jesus, mas não tem discipulado. Não tem discipulado. Tem pastores em Angola, da nossa denominação, que não sabem ler, são analfabetos. Eu conheci uma pastora e disse, como é que a senhora prega? Não, eu tenho aqui, e me conta, eu gravo aqui e prego. E tem gente, é chamado de Deus, mas... Entende? Então, irmãos, a gente vai para lá agora em agosto. Eu quero pedir as orações dos amados irmãos por esse projeto, porque a gente vai fazer lá o que a gente chama de feira médica. Tem uma moça do Peru que trabalha, que é especialista em medicina. As filhas e um dos pastores também são formados na área de saúde. A gente quer fazer uma atividade lá nesta área e atender às necessidades de malária, paludismo e por aí vai, não é? Em umas tribos onde há 23 aldeias que não são alcançadas. Então, é um trabalho de fé, um trabalho que requer, em primeiro lugar, as orações, que os amados irmãos estejam orando por nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, por esta obra ali em Benguela, em Angola. Amém, meus amados irmãos? Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Obrigado, pastor Daniel, pela oportunidade. E não podemos permitir que a grande comissão se torne a grande omissão da igreja. Até porque a grande comissão, só mais um textinho aqui rapidamente, já se cumpriu no céu. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse 7, versículo 9, com esse termino, diz assim: Depois destas coisas, olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. Já se cumpriu. Já viu o desfile de abertura de Copa do Mundo, de Olimpíada? Tu vê de tudo, né? Tu vê asiáticos, tu vê europeus, vê brasileiros, vê negros, vê de tudo. Assim vai ser no céu. Deus abençoe, irmãos. Vamos ficar em pé nesse instante, vamos orar.